Mas vocês estão vendo aí que tem um livro aí distribuído na mesa, ele está ali. Esse livro, que nós estamos lançando hoje, ele tem 3 capítulos. Eu vou falar mais de um dos capítulos que tem a ver com o tema da indústria. E também porque o tempo é curto, embora ele tenha um capítulo sobre infraestrutura e quais são os problemas que estão impedindo que a infraestrutura avance no Brasil. E isso tem a ver com a forma como o governo atuou e vinha atuando nessa área no Brasil, e eu queria, porque isso também está muito ligado à questão da indústria, cabe eu mencionar aqui que a forma que marcou a atuação, principalmente dos 2 governos Dilma, nessa área de concessões de infraestrutura, foi uma busca interminável por obter as menores tarifas imagináveis pelos serviços, como se isso fosse capaz de atrair recursos dos investidores em quantidade suficiente para que a infraestrutura pudesse expandir. E aí o que é que acabou acontecendo? Neste setor, nós tivemos aí um desempenho muito abaixo do ideal na expansão dos investimentos, e nós vamos ver em seguida, pelo que eu vou dizer, que o nosso grande drama é que o desempenho dos investimentos tem sido muito ruim, não só na infraestrutura, como eu explico em detalhe no último capítulo, como também na indústria, que é o tema principal deste painel. Por quê? Porque acho que o governo nunca percebeu direito que o modelo que ele estava perseguindo para a economia como um todo penalizava particularmente a indústria. A ação do governo era uma ação em que tinha este modelo voltado para o consumo, que penalizava os investimentos em geral, particularmente na indústria, e havia ações e procedimentos específicos que penalizavam os investimentos de forma independente ou específica em vários segmentos, como o segmento da infraestrutura. Então, eu acho que a maneira de começar a caracterizar a situação que vinha ocorrendo no Brasil e que precisa mudar, e particularmente mudar em relação à indústria, é um viés muito forte governamental anti-investimento, que é um negócio assim realmente absurdo quando a gente pensa que a noção mais elementar de economia diz que o crescimento econômico e o crescimento da produtividade de qualquer país depende fundamentalmente do aumento da taxa de investimento. E se o governo tem um viés anti-investimento em geral, o que isso significa é que ele está condenando o país a ter baixas taxas de crescimento. Eu faço uma ligação com o que eu disse de manhã, em que eu comecei de cara chamando a atenção que o país que está sendo herdado pelo novo governo é um país completamente em frangalhos. E, em particular, não é só em frangalhos na área fiscal, porque, ao mesmo tempo que o governo tinha um viés anti-investimento, ele tinha também um viés anti-equilíbrio fiscal. Ou seja, a situação fiscal herdada é um desastre absoluto com que o novo governo está tentando lidar. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa lidar com esse problema que decorre do viés anti-investimento, que é o fato de que nós estamos numa situação de completo esgotamento das possibilidades de a economia crescer acima de uma taxa que deve se situar hoje muito próxima de zero. Ou, se a gente quiser ter um pouco de otimismo, uma taxa
em algo ao redor ou entre 0% e 2% no máximo. Então, eu queria começar com essa mensagem de que a herança, em termos de perspectiva de crescimento, é muito ruim e tem a ver com a adoção de um modelo que levou a isso, na sua forma de atuar, e também por várias formas como o governo atuou setorialmente, como ele atuou na infraestrutura, como ele atuou em relação à concessão de subsídios ao setor produtivo. Enfim, nas suas várias intervenções diretas, ele acabou atuando com viés anti-investimento e tendo por trás um modelo central que, antes de mais nada, buscava estimular a todo custo o consumo, na ideia equivocada de que bastava estimular o consumo, que os investimentos responderiam sozinhos, expandiriam a capacidade de produção da economia, a economia cresceria e tudo ia muito bem, obrigado. Há uma omissão de um efeito muito importante que tem a ver com a indústria, que até hoje eu não sei se foi por ignorância ou por mau caratismo. Por quê? Porque se a pessoa souber o mínimo de economia, ela vai poder concluir ou raciocinar que, quando se tem um governo excessivamente voltado para o consumo, ele vai significar um viés anti-investimento, porque tem uma dificuldade de conciliar consumo e investimento ao mesmo tempo, a não ser pela importação de poupança de fora do país. Só que a importação de poupança de fora do país tem como consequência básica uma forte penalização da indústria. E, ao penalizar fortemente a indústria, há um desestímulo, não apenas à produção industrial, como desestímulo aos investimentos industriais. Aí nós temos, de novo, o aparecimento de um outro viés anti-investimento ocorrendo ao longo dos últimos anos. Mas o ponto central é que parece, eu fico em dúvida se não foi percebido ou se tem algum outro problema, é que jogar tudo no consumo significa, por definição, penalizar a indústria, e, ao mesmo tempo, o governo dizia que a indústria era a queridinha do governo e, a partir daí, o máximo que ele fazia era adotar algumas medidas específicas de compensação das perdas da indústria, que acabavam não resultando em nada muito expressivo, porque o próprio setor empresarial na indústria desconfiava da duração daqueles estímulos específicos e não decidia investir tendo isso como motivação. Mas o fato é esse simples: quando o consumo é estimulado, o caminho para abrir as portas da economia, para a poupança externa entrar, é através de um processo em que ocorre a apreciação da taxa de câmbio, as importações são estimuladas para substituir os produtos que a indústria oferece, então não seriam produzidos aqui, para que os recursos pudessem sobrar e serem direcionados para investimento no setor de serviços, que não consegue importar seus produtos de fora. Essa situação causa um óbvio desestímulo à produção industrial, e hoje de manhã eu ouvi de várias das pessoas que falaram, e ouço o tempo inteiro as pessoas perguntarem e estranharem o fato de que a indústria está encolhendo sua participação na economia. Este gráfico que eu mostrei de manhã mostra bem isso que eu estou dizendo. O que é que ele tem aqui? Ele tem a relação de preços da indústria, que é a linha preta, a relação entre os preços da indústria e os preços do setor de serviços, é a linha preta, ou melhor, é a linha preta, e a linha vermelha, que eu estou com dificuldade de enxergar daqui, é a participação da indústria de transformação no PIB.
aqui está o ano de 2003. Então, o que vocês estão vendo é que a adoção deste modelo produziu uma redução da relação de preços da indústria em relação ao setor de serviços, que é a linha preta, caindo o tempo todo. Só tem uma pequena recuperação depois da depreciação cambial do ano passado, que é o começo de uma possível reversão desse ciclo de valorização da taxa de câmbio, que o que está por trás da linha preta é o comportamento da taxa de câmbio, e a linha vermelha, que é a participação da indústria de transformação no PIB. Se vocês olharem, ela cai o tempo inteiro e todo mundo estranha o comportamento da linha vermelha. Isso é o que eu mais ouço. As pessoas dizem, puxa, a indústria está piorando, a indústria está perdendo participação, só que ninguém enxerga a causa. A causa está ali, é a apreciação cambial que aparece de forma na relação de preços internos da indústria em relação ao setor de serviços. E aí isso simplesmente é uma reação da economia a um modelo que se esgota, como está esgotado, e que, como há outros que desestimulam os investimentos na indústria, junto com outros desestímulos a investimento, nós temos o esgotamento dos investimentos no Brasil e a economia não crescendo mais do que algo entre 0% e 2%. Este modelo tem de ser revisto. Vejam, ele tem de ser revisto com muito cuidado e seriamente. Por quê? Porque essa recuperação da taxa de câmbio que ocorreu em 2015, que é o que vocês estão vendo aqui nessa subida no final do gráfico, é uma pena que isso aqui não consegue sinalizar, nem aqui, mas eu coloquei aqui em cima que nesse período, nesse mesmo período, tem um aumento real da taxa de câmbio de 20%, 2015 contra 2014. 20% no câmbio acima da inflação. E os preços relativos da indústria, que deveriam crescer mais ou menos a mesma taxa, só conseguiram crescer 3,5%, mostrando que há um problema aqui que precisa ser visto, da falta de transmissão da variação da taxa de câmbio para os preços domésticos da indústria. Esse ponto precisa ser revisto, o governo precisa ver e saber o que ele vai fazer em matéria de modelo econômico nessa nova fase que se inicia e que até agora eu não ouvi nada sobre o que é que ele quer, como que ele quer se posicionar em relação a esse assunto. Muito obrigado.